estamos no Só Sei Que Quero Falar sobre Deus. Hoje eu vou comentar a respeito de uma pessoa que aparece em um diálogo com Jesus. Essa pessoa é Nicodemos e esse diálogo aparece no livro de João, capítulo 3. Eu vou contar brevemente para você o que foi essa conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu que ia escondido conversar com Jesus, porque ele começou a se interessar pelas coisas que Jesus fazia. Os milagres, tudo aquilo que Jesus começou a falar, a ensinar, começou a chamar a atenção de Nicodemos, e ele, escondido, foi conversar com Jesus a respeito das coisas que Jesus ensinava. E Jesus falou com ele em linguagens figuradas e ele não entendeu. Então Jesus falou para ele: poxa, você é uma pessoa que devia entender as coisas espirituais, a linguagem que eu falo com você. Então Jesus falou bem abertamente com ele. Olha lá no versículo 15. Vamos no 14. Eu vou explicar uma coisa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então Jesus explicou abertamente: olha, é o seguinte, o que eu quero dizer é que se vocês não aceitarem o Filho de Deus como sendo unigênito de Deus e que ele é a luz do mundo, vocês estão condenados. Ele foi claro. Era uma palavra difícil para falar para Nicodemos, mas ele estava questionando, ele estava perguntando. Então, olha, a salvação é essa, a vida eterna é essa: crer no Filho de Deus. Essa mesma palavra permanece. O que Jesus disse para Nicodemos, ele falou a mim e fala a você. Você quer ter a vida eterna? Você quer saber a respeito das coisas eternas? As coisas espirituais? Então o acesso é Jesus Cristo. O acesso que Deus fez ao homem é Jesus Cristo. Deus, no versículo 16, amou o mundo de tal maneira, de forma tão grande, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra que eu estou lendo para você foi o que os apóstolos pregaram. Foi a respeito disso que os profetas no Antigo Testamento falaram. E foi por causa desta palavra que Jesus falou e ensinou a respeito do reino, a respeito da salvação, a respeito da vida eterna, que toda uma geração saiu pregando, saiu falando, evangelizando e morreram por causa dessa mensagem. Essa mensagem é um presente para o homem, é o acesso para a vida eterna. Por meio desta palavra, nós passamos da morte espiritual para a vida eterna. A nossa carne conhece a morte. A nossa carne vai passar pela morte, mas o nosso espírito não vai conhecer a morte, porque nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Se você tem dúvida a respeito de salvação e de vida eterna e do seu relacionamento com Deus, eu te aconselho fortemente: confesse com a sua boca
que Jesus Cristo é o Senhor, é o unigênito Filho de Deus, dado por todos nós, para a salvação. Confesse com sua boca. Faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entre na minha vida, cuide de mim, limpe aquelas coisas as quais eu acho que são certas, mas não te agradam. Eu entrego os meus caminhos para o Senhor. Eu entrego a minha vida para ti. Eu entrego para que o Senhor faça uma nova história, a sua história. Eu reconheço que o Senhor tem um caminho melhor e superior do que o meu, do que eu tenho traçado e feito e planejado até aqui. Obrigada, porque até aqui o Senhor me guardou. Mas eu quero viver em uma nova dimensão, te conhecer de uma nova forma, como eu jamais conheci até aqui. Agora eu vou orar. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, pela vida eterna, pela salvação que o Senhor preparou para nós e pelo teu Espírito que vem habitar em nós no momento que confessamos o teu nome como Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Obrigada por sua presença. Se inscreva no canal, dê o seu curtir, o seu comentário e muito obrigada. Tchau.